Você já imaginou descobrir na noite mais importante da sua vida que tudo não passou de uma mentira? Lorena Azevedo estava vivendo o que parecia ser um sonho. Vestido branco, flores por toda parte, promessas de amor eterno. Ela havia se casado com Caio Valença, um homem rico, poderoso, admirado por todos. E agora estava ali, numa suíte de luxo nas Ilhas Caimã, pronta para começar a vida que sempre sonhou. Mas às vezes, os sonhos se transformam em pesadelo. E foi exatamente isso que aconteceu quando ela ouviu sem querer uma ligação no celular dele. Uma ligação que mudaria tudo para sempre. "Os hotéis já são meus", ele disse rindo. A idiota assinou tudo sem desconfiar de nada. Naquele momento, o coração de Lorena parou. O chão desapareceu debaixo dos seus pés. Ela percebeu que nunca foi amada, nunca foi desejada. Ela foi apenas um negócio. E você sabe o que aconteceu depois? Ela desapareceu, sumiu no mar. Todos pensaram que ela tinha morrido, mas e se eu te contar que ela está viva e que ela voltou, não para chorar, mas para destruir? Me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você quer saber como ela conseguiu se vingar, deixa aquele like aí para me ajudar a continuar trazendo histórias assim para você. E não esquece, o link da nossa comunidade no WhatsApp está fixado aqui nos comentários. Vem fazer parte, porque essa história está só começando. Lorena Azevedo Montebello sempre foi uma moça de sorte. Pelo menos era isso que todo mundo dizia. Aos 28 anos, ela tinha tudo o que uma mulher poderia querer. Era bonita, inteligente, formada em economia. E ainda por cima, herdeira de uma rede de hotéis em Florianópolis. Os hotéis Azevedo eram conhecidos em Santa Catarina inteira. Seu pai, que Deus o tenha, construiu aquele império com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Quando ele faleceu, 3 anos antes, Lorena pensou que o mundo ia desabar. Ela e a irmã mais nova, Beatriz, ficaram sozinhas com a mãe, Dona Regina. A dor era grande demais, mas Lorena era forte. Ela sempre foi a responsável, a certinha, aquela que não deixava nada cair. E foi justamente nessa época difícil que Caio Valença apareceu na vida dela. Caio era tudo o que se esperava de um príncipe encantado. 35 anos, olhos claros, sorriso conquistador. Ele era dono de uma empresa gigantesca, a Valença Capital, e mexia com investimentos, bolsa de valores, essas coisas de gente rica. Lorena conheceu ele numa festa beneficente em São Paulo. Ele se aproximou, puxou conversa, pareceu interessado de verdade. Nos meses seguintes, ele foi o namorado perfeito, mandava flores, ligava todos os dias, dizia que nunca tinha conhecido uma mulher como ela. Lorena, que sempre foi meio desconfiada, acabou se entregando. Ela acreditou. Acreditou nas promessas, nos planos, no futuro que ele pintava com palavras doces. A mãe dela, Dona Regina, não gostava muito dele. Dizia que tinha algo estranho, que aquele homem era interesseiro. Mas Lorena não quis ouvir. Estava apaixonada. E quando a gente está apaixonada, a gente não escuta ninguém, não é mesmo? O pedido de casamento veio 6 meses depois, num restaurante chique em Florianópolis, de frente para o mar. Caio se ajoelhou, abriu a caixinha com um anel que brilhava mais que estrela e perguntou se ela queria passar a vida inteira ao lado dele. Lorena, com lágrimas nos olhos, disse sim. Como ela poderia dizer não? O casamento foi marcado para 3 meses depois. A cerimônia seria pequena, só família e amigos próximos, mas ainda assim seria linda. Lorena cuidou de cada detalhe. O vestido era um sonho, todo bordado à mão. As flores eram brancas e lilás, as preferidas do pai dela. Ela queria que tudo fosse perfeito.
Beatriz, a irmã caçula, estava feliz por ela, mas também preocupada. Bia, como todo mundo chamava, sempre foi mais desconfiada que Lorena. Ela tinha 25 anos, era impulsiva, direta e não tinha papas na língua. Certa vez, antes do casamento, ela puxou Lorena de lado e disse: "Mana, eu não sei. Esse Caio tem cara de quem esconde alguma coisa." Lorena riu, deu um abraço nela e respondeu: "Você está com ciúme de mim, só pode ser." Mas Beatriz não estava com ciúme, ela estava certa. O dia do casamento chegou. Foi numa manhã ensolarada de sábado, numa capela linda à beira-mar. Lorena desceu o corredor de braços dados com a mãe, já que o pai não estava mais ali para fazer isso. Ela olhou para Caio, que estava no altar esperando por ela, e sentiu o coração acelerar. Ele estava lindo de terno cinza, sorrindo como se estivesse vendo a coisa mais preciosa do mundo. Os votos foram ditos, as alianças trocadas. O beijo selou a união. Todo mundo aplaudiu. Lorena sentiu que finalmente tinha encontrado o seu lugar no mundo. Ao lado daquele homem, ela seria feliz. Ela tinha certeza. A festa foi animada, cheia de música, dança, abraços e lágrimas de felicidade. No final da noite, Lorena jogou o buquê e Beatriz fingiu que não queria pegar, mas no fundo estava torcendo para a irmã ser realmente feliz. A lua de mel seria nas Ilhas Cayman, no Caribe. Um lugar paradisíaco, com praias de areia branca e água azul turquesa. Caio disse que tinha reservado a melhor suíte do resort, com vista para o mar e tudo do bom e do melhor. Lorena mal podia acreditar que aquilo tudo era real. Quando chegaram no resort, ela ficou sem palavras. O lugar era mais lindo do que nas fotos. A suíte era enorme, decorada com pétalas de rosa, champanhe gelada esperando, música suave tocando ao fundo, parecia cenário de filme. Lorena tomou banho, colocou um vestido leve e branco e saiu para a varanda para admirar o pôr do sol. O mar estava calmo, as ondas quebravam mansinho na areia. Ela respirou fundo e agradeceu a Deus por aquele momento. Finalmente, ela era uma mulher casada. Finalmente, ela tinha alguém para chamar de seu. Caio estava dentro da suíte, ao telefone. Lorena achou estranho ele estar falando com alguém logo no primeiro dia da lua de mel, mas não deu muita importância. Talvez fosse algo urgente do trabalho, pensou ela. Ele sempre foi muito ocupado, mas então ela ouviu. A princípio, era só um murmúrio. Caio estava falando baixo, como se não quisesse que ninguém ouvisse. Lorena, sem querer, prestou atenção. E o que ela escutou fez o sangue gelar nas veias. "Relaxa, cara, tá tudo certo. Os hotéis já são meus", Caio disse, rindo. A idiota assinou tudo sem desconfiar de nada. Casamento, papelada, procuração. Foi mais fácil do que eu imaginava. Lorena sentiu o mundo girar. Ela segurou na grade da varanda para não cair. Não podia ser verdade, não podia. "Sério, foi o melhor investimento que eu já fiz", continuou Caio, com aquela voz que antes parecia doce, mas agora soava cruel. "Fingir que eu gostava dela foi cansativo, mas valeu cada segundo. Agora, os hotéis Azevedo vão ser incorporados à Valença Capital e eu vou triplicar o valor da empresa. Ela nem vai perceber até ser tarde demais." Ele riu de novo. Um riso que ecoou na cabeça de Lorena como um grito. Ela entrou na suíte cambaleando. As pernas tremiam. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Caio estava de costas ainda no telefone, sem perceber que ela tinha ouvido tudo. "Tenho que desligar. A princesinha deve estar me esperando", ele disse, irônico. "Depois te ligo. Valeu, irmão." Quando ele desligou e virou, encontrou Lorena parada no meio da sala, branca como papel. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de algo que ele não esperava ver: ódio. "Lorena, aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, fingindo preocupação. Ela não respondeu. Não conseguia falar. As palavras estavam presas na garganta, sufocadas pela dor e pela raiva.
Amor, você está bem? Ele insistiu, se aproximando, e então, finalmente, ela encontrou a voz. Baixa, trêmula, mas firme. Eu ouvi tudo. O rosto dele mudou. Por uma fração de segundo, ele pareceu surpreso. Mas logo o sorriso falso voltou, e ele deu de ombros, como se não fosse nada demais. Ah, então você ouviu. Bem, pelo menos agora não preciso mais fingir. Lorena sentiu uma facada no peito. Aquele homem, que ela tinha amado, que ela tinha escolhido para passar a vida inteira ao lado, acabava de arrancar a máscara, e por baixo dela só havia frieza. Você nunca me amou? Ela sussurrou, a voz quebrando. Caio riu. Amor? Lorena, eu sou empresário. Amor não paga conta. Amor não constrói império. Eu precisava dos hotéis, e você era a porta de entrada, simples assim. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas Lorena não fez nenhum esforço para enxugá-las. Ela estava destruída, humilhada, traída da pior forma possível. E agora? Ela perguntou, a voz mal saindo. Caio se serviu de um copo de uísque, tranquilo, como se estivesse discutindo o clima. Agora? Bem, você pode aceitar a situação e continuar sendo minha esposa. Vai ter uma boa vida, dinheiro, conforto, ou pode tentar brigar comigo e aí eu vou te destruir na justiça. A escolha é sua. Lorena ficou ali, parada, sentindo o peso daquelas palavras. Ela tinha sido enganada, usada, descartada como lixo. E o pior de tudo, ele tinha razão. Ela tinha assinado papéis, documentos, procurações. Ela tinha sido ingênua demais. Naquela noite, Lorena não dormiu. Ficou sentada na varanda, olhando para o mar, enquanto Caio dormia tranquilo na cama, como se nada tivesse acontecido. Ela pensou em ligar para a mãe, para Beatriz, mas o que ela diria? Como explicar que tinha sido tão boba? O sol nasceu devagar, pintando o céu de laranja e rosa, e foi naquele momento, vendo a luz do novo dia, que Lorena tomou uma decisão. Ela não ia ficar ali, aceitando migalhas. Ela não ia ser vítima para sempre. Se Caio achava que tinha vencido, ele estava muito enganado. Porque Lorena Azevedo Montebello acabava de acordar. E quando uma mulher traída acorda, o inferno começa. Nos dias seguintes, Lorena fingiu que estava tudo bem. Sorria quando Caio olhava para ela. Acompanhava ele nos passeios pelo resort. Tirava fotos na praia, como qualquer recém-casada faria, mas por dentro ela estava planejando cada movimento. À noite, quando Caio dormia profundamente depois de beber vários copos de uísque, Lorena pegava o celular escondida e mandava mensagens desesperadas para Beatriz. Contou tudo, cada palavra que tinha ouvido, cada humilhação que tinha sentido. E Beatriz, do outro lado da tela, ficou furiosa. Eu sabia que esse desgraçado era falso. Ela escreveu com tantos pontos de exclamação que Lorena quase conseguiu ouvir o grito da irmã. Bia, eu não sei o que fazer. Ele tem tudo. Os papéis, as assinaturas, tudo. Lorena digitou, as lágrimas caindo no celular. A gente vai dar um jeito, mana. Confia em mim. E foi assim que começou o plano mais louco que duas irmãs poderiam inventar. Beatriz sempre foi diferente de Lorena. Enquanto a irmã mais velha era certinha, estudiosa, comportada, Bia era a rebelde da família. Ela tinha largado a faculdade de administração no 3º ano, porque disse que aprender em sala de aula era chato. Preferia aprender sozinha na internet. E foi assim que ela se tornou uma hacker amadora. Nada de crimes, claro, mas ela sabia mexer em sistemas, invadir redes, apagar rastros digitais, coisas que a maioria das pessoas nem imaginava que existiam. Lorena, escuta o que eu vou te dizer. Beatriz mandou uma mensagem longa, detalhada. Se você voltar para cá agora, ele vai te processar, vai te humilhar publicamente e você não vai conseguir provar nada. A palavra dele contra a sua.
E ele tem dinheiro para comprar os melhores advogados do país. Lorena sabia que a irmã estava certa. Caio era poderoso. Ele tinha conexões, influência, recursos. Se ela tentasse enfrentá-lo agora, fraca e emocionalmente destruída, ela perderia. Então o que eu faço? Lorena perguntou, sentindo o desespero apertar o peito. A resposta de Beatriz veio rápida e assustadora. Você some. Lorena leu aquela mensagem 3 vezes antes de entender o que a irmã estava sugerindo. Como assim eu sumo? Você desaparece, Lorena. A gente finge que você morreu. E aí, enquanto ele acha que ganhou, você se reconstrói. Fica forte. Aprende tudo o que precisa saber. E quando você voltar, você acaba com ele. O coração de Lorena disparou. Era uma ideia absurda, perigosa, mas também era a única saída. Elas passaram as próximas 48 horas planejando cada detalhe. Beatriz pesquisou tudo sobre desaparecimentos em alto mar, sobre como a polícia investigava esses casos, sobre o que seria necessário para fazer aquilo parecer real. Lorena, do outro lado, precisava manter a calma e fazer Caio acreditar que ela tinha aceitado a situação. Na manhã do 4º dia de lua de mel, Lorena sugeriu que eles fizessem um passeio de barco. Caio achou estranho, já que ela nunca tinha demonstrado muito interesse por essas coisas, mas concordou. Ele estava de bom humor, afinal, tinha conseguido o que queria. Os hotéis Azevedo já estavam praticamente nas mãos dele. Eles alugaram um barco pequeno, só para os dois. O mar estava calmo, o céu azul, o sol brilhando forte. Lorena olhou para aquele cenário lindo e pensou em como a vida podia ser irônica. Ali estava ela, no paraíso, vivendo o inferno. Quando estavam longe da costa, Lorena fingiu que estava passando mal. Caio, que fingia se importar, perguntou se ela queria voltar. Ela disse que não, que era só uma tontura que ia passar. E então, num movimento rápido, ela tirou os sapatos, a pulseira, o anel de casamento e deixou tudo no barco. Lorena, o que você está fazendo? Caio perguntou, franzindo a testa. Ela olhou para ele pela última vez. Aquele homem que tinha roubado seus sonhos, que tinha pisado no seu coração, que tinha transformado o amor dela em mentira. Adeus, Caio. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ela pulou na água. Caio gritou. Correu até a borda do barco. Procurou por ela, desesperado, mas Lorena já tinha mergulhado fundo. Ela era boa nadadora, sempre foi. O pai dela tinha ensinado quando ela era criança, e agora aquela habilidade estava salvando a vida dela. Lorena nadou debaixo d'água o máximo que conseguiu até os pulmões arderem. Quando finalmente subiu para respirar, já estava longe do barco. Caio ainda estava gritando o nome dela, procurando freneticamente. Ele pegou o rádio do barco e chamou a guarda costeira, dizendo que a esposa tinha caído na água e desaparecido. Lorena, escondida atrás de uma boia que Beatriz tinha colocado estrategicamente naquela área no dia anterior, viu quando os barcos de resgate chegaram. Viu quando mergulhadores entraram na água. Viu Caio fazer a cena do marido desesperado, com as mãos na cabeça, os olhos arregalados. E pela primeira vez em dias, ela sorriu. Um sorriso amargo, mas um sorriso. Quando anoiteceu e as buscas foram suspensas até o dia seguinte, Beatriz apareceu num barquinho pequeno com o motor desligado, remando devagar para não fazer barulho. Ela encontrou Lorena exatamente onde tinha combinado, escondida entre as rochas de uma ilha deserta próxima. "Mana!" Beatriz sussurrou, ajudando a irmã a subir no barco. "Você está bem?" Lorena estava tremendo, exausta, com frio, mas viva. "Estou." Beatriz cobriu ela com um cobertor e começou a remar de volta para o outro lado da ilha, onde tinha um carro esperando. Ninguém viu, ninguém desconfiou,
Para o mundo, Lorena Azevedo Montebello tinha morrido afogada no Caribe durante a lua de mel. A notícia se espalhou rapidamente. No dia seguinte, os jornais brasileiros estampavam a tragédia. Herdeira de rede de hotéis morre afogada nas Ilhas Cayman durante lua de mel. A foto de Lorena sorrindo no casamento estava em todas as capas. Caio voltou ao Brasil como o viúvo enlutado. Ele chorou nas entrevistas, disse que amava a esposa mais que tudo, que a vida dele tinha acabado junto com ela. A sociedade de Florianópolis e de São Paulo se comoveu. Ele recebeu centenas de mensagens de apoio, flores, abraços. E enquanto isso, Lorena estava escondida num apartamento simples em Porto Alegre, cortando o cabelo, tingindo de castanho escuro, usando óculos, mudando tudo o que podia mudar na aparência. Beatriz tinha usado contatos dela para conseguir documentos falsos, uma nova identidade. A partir daquele momento, Lorena Azevedo não existia mais. Agora, ela era apenas uma mulher sem nome, sem passado, sem futuro. Pelo menos era o que todo mundo pensava. O funeral aconteceu 2 semanas depois, mesmo sem corpo. Um caixão vazio foi enterrado no cemitério, ao lado do túmulo do pai de Lorena. Dona Regina chorava tanto que precisou ser amparada por amigas. Ela culpava Caio, dizia que ele devia ter cuidado melhor da filha, mas também culpava Beatriz. Você sabia que eu não confiava nele. Você devia ter impedido esse casamento. Regina gritou para a filha mais nova no dia do enterro. Beatriz, que estava segurando o segredo mais pesado da vida dela, não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e engoliu as lágrimas. Ela tinha prometido para Lorena que não contaria para ninguém, nem mesmo para a mãe. Porque se a mãe soubesse, ela não conseguiria fingir. E se ela não fingisse, Caio desconfiaria. Nos meses seguintes, Caio começou a tocar os negócios como se nada tivesse acontecido. Ele incorporou os hotéis Azevedo à Valença Capital, demitiu metade dos funcionários antigos, mudou a administração, aumentou os preços. Tudo o que o pai de Lorena tinha construído com amor e suor estava sendo transformado em puro lucro. A sociedade comentava. Alguns achavam que Caio estava tentando se distrair da dor. Outros achavam estranho ele ter voltado aos negócios tão rápido, mas ninguém desconfiava da verdade. Ninguém imaginava que o homem que chorava na televisão era o mesmo que tinha tramado tudo desde o começo. Lorena assistia a tudo de longe. Beatriz mandava notícias, vídeos, recortes de jornal. Cada vez que Lorena via a cara de Caio fingindo tristeza, ela sentia a raiva crescer dentro dela. Mas também sentia outra coisa, determinação, porque agora ela era um fantasma. E fantasma não tem medo de nada. Foi nessa época que Beatriz encontrou Dona Célia Ribeiro. Ela era uma mulher de 62 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, olhos espertos que pareciam ler a alma das pessoas. Dona Célia tinha trabalhado com a mãe de Lorena anos atrás, quando era gerente financeira de um dos hotéis Azevedo. Depois, ela saiu e montou um fundo de investimento social, ajudando pequenas empresas a crescerem. Beatriz contou tudo para Dona Célia. Absolutamente tudo. E a reação dela surpreendeu as 2 irmãs. Essa menina precisa de ajuda, e eu vou ajudar. Dona Célia não julgou. Não fez perguntas desnecessárias. Ela apenas abriu as portas da casa dela em Porto Alegre e acolheu Lorena como se fosse uma filha. "Minha querida", Dona Célia disse na primeira noite, segurando as mãos de Lorena que ainda tremiam. "Você foi derrubada, foi pisoteada, foi humilhada, mas você ainda está de pé. E enquanto você estiver de pé, há esperança." Lorena, que não chorava mais desde o dia do barco, finalmente desabou. Ela chorou no colo daquela mulher que mal conhecia, mas que estava ali, oferecendo algo que ela pensava que nunca mais teria. Apoio, compreensão, amor. "Eu não sei o que fazer, Dona Célia. Eu perdi tudo."
A mulher mais velha afastou os cabelos do rosto de Lorena com carinho. Você não perdeu tudo, minha filha. Você perdeu as ilusões. E agora você vai reconstruir a realidade. Uma realidade onde você é forte. Onde você tem poder. Onde ninguém nunca mais vai te enganar. E foi assim que começou a verdadeira transformação de Lorena Azevedo. Dona Célia tinha conexões no mercado financeiro. Conhecia gente importante, investidores, empresários, consultores, e ela começou a ensinar Lorena tudo o que sabia. Como funcionava a bolsa de valores, como se fazia uma fusão de empresas, como se identificava fraudes, como se construía um império do zero. Lorena estudava dia e noite. Lia livros, assistia a aulas online, fazia anotações até a mão doer. Ela aprendeu sobre economia, finanças, estratégias corporativas, aprendeu a ler entre linhas de contratos, aprendeu a identificar mentiras em balanços financeiros. E enquanto ela aprendia, ela se transformava. Cortou o cabelo bem curto, começou a usar roupas mais sérias, mais sóbrias. Trocou os saltos por sapatos baixos. Parou de sorrir à toa. Seu olhar, que antes era doce e confiante, ficou afiado, calculista, frio. Beatriz visitava sempre que podia, trazendo notícias de Florianópolis. A mãe ainda estava de luto, mas aos poucos voltava à vida normal. Caio estava cada vez mais rico, mais poderoso e cada vez mais falso. Ele está saindo com outras mulheres, Beatriz contou um dia com raiva. Nem esperou um ano. Já está aparecendo em festas com modelos, atrizes, essas coisas. Lorena não se surpreendeu. Ela já sabia que tipo de homem Caio era. Mas ouvir aquilo doeu mesmo assim. Não porque ela ainda o amava, mas porque confirmava o quanto ela tinha sido burra. Deixa ele aproveitar, Lorena disse, a voz firme, porque quando eu terminar de me preparar, ele vai pagar por cada segundo de mentira. Os meses viraram 1 ano, depois 2, depois 3. Lorena não existia mais. No lugar dela estava uma mulher nova, renascida das cinzas. Uma mulher que sabia exatamente o que queria. E o que ela queria era justiça. Dona Célia, que tinha virado mais que uma mentora, tinha virado uma mãe. Olhava para Lorena com orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Minha filha, vingança sem propósito é autodestruição, ela dizia sempre. Você quer se vingar ou quer se libertar? Lorena pensava naquelas palavras todas as noites, e a resposta sempre era a mesma. Eu quero as duas coisas. Porque Lorena não queria apenas destruir Caio, ela queria recuperar o que era dela, queria limpar o nome do pai. Queria provar para si mesma que ela era mais forte do que qualquer golpe, qualquer traição, qualquer dor. E para isso, ela precisava de uma nova identidade, um novo nome, uma nova vida. Foi Beatriz quem sugeriu. Helena Duarte. O que você acha? Lorena repetiu o nome em voz alta. Helena Duarte. Soava bem, soava confiante, soava como alguém que ninguém mexeria. Perfeito! E foi assim que, 3 anos depois de ter morrido no Caribe, Lorena Azevedo Montebello ressuscitou. Não como a menina ingênua que acreditava em contos de fadas, mas como Helena Duarte, a mulher que ia virar o jogo. 3 anos. 3 anos inteiros longe de tudo e de todos que Lorena amava. 3 anos fingindo ser outra pessoa. 3 anos se reconstruindo, pedaço por pedaço, como quem monta um quebra-cabeça depois que alguém jogou todas as peças no chão. Mas esses 3 anos não foram em vão. Helena Duarte, o nome que Lorena agora usava, tinha se tornado uma consultora financeira respeitada no sul do país. Ela trabalhava de forma discreta, ajudando pequenas empresas a crescerem, analisando fusões, dando conselhos sobre investimentos. Nada muito chamativo,
Nada que pudesse levantar suspeitas, mas por trás daquela fachada tranquila, Helena estava aprendendo tudo o que precisava saber para destruir Caio Valença. Dona Célia tinha apresentado ela a pessoas importantes. Empresários, advogados, investidores. Gente que entendia como o mercado funcionava de verdade, por baixo dos panos. E Lorena absorvia cada informação como uma esponja. Ela aprendeu que no mundo dos negócios, quem tem informação tem poder. Ela aprendeu a ler balanços financeiros e identificar quando alguém estava escondendo dívidas. Ela aprendeu a investigar empresas, a descobrir segredos que ninguém queria que viessem à tona. Ela aprendeu que, às vezes, a melhor arma não é a força, mas a paciência. E Lorena tinha paciência de sobra. Durante esses 3 anos, Beatriz continuou sendo os olhos e ouvidos dela em Florianópolis e São Paulo. A irmã mais nova viajava constantemente, sempre com uma desculpa diferente para a mãe. Vou visitar uma amiga. Tenho um trabalho freelance. Preciso resolver umas coisas. Dona Regina, que ainda estava de luto pela filha que acreditava estar morta, não desconfiava de nada. E Beatriz usava cada uma dessas viagens para coletar informações sobre Caio. Ela descobriu que ele tinha expandido os negócios de forma agressiva. A Valença Capital agora controlava não só os hotéis Azevedo, mas também empresas de tecnologia, construtoras, fundos de investimento. Caio tinha se tornado um dos empresários mais ricos e influentes do país. Mas Beatriz também descobriu algo interessante, algo que ia ser muito útil. Caio estava ficando arrogante, confiante demais. Ele achava que era intocável. E gente que se acha intocável sempre comete erros. Olha isso aqui, mana. Beatriz mostrou para Lorena num dos seus encontros secretos. Ela tinha hackeado alguns e-mails da Valença Capital e encontrado mensagens comprometedoras. Caio estava fazendo negócios questionáveis, sonegando impostos, manipulando contratos. Nada que pudesse ser usado imediatamente, mas que seria muito útil na hora certa. Lorena guardou cada informação como se fosse ouro. E continuou esperando, planejando, se preparando. Fisicamente ela estava irreconhecível. O cabelo que antes era longo e loiro, agora era curto e castanho escuro, quase preto. Ela usava óculos de grau, mesmo não precisando, só para mudar mais a aparência. Tinha emagrecido alguns quilos, não por vaidade, mas porque estava tão focada que às vezes esquecia de comer. O rosto estava mais fino, mais sério. Os olhos, que antes brilhavam com inocência, agora eram duros, calculistas. Quando Lorena se olhava no espelho, às vezes não se reconhecia, e isso era bom, porque se ela não se reconhecia, Caio também não ia reconhecer. Mas a transformação não foi só por fora. Por dentro, Lorena tinha mudado completamente. Ela não era mais aquela moça sonhadora que acreditava em finais felizes. Ela tinha visto o lado podre do mundo. Tinha sentido na pele o que era ser traída pela pessoa que você mais amava. E aquilo tinha endurecido ela. Dona Célia percebia essa mudança e às vezes ficava preocupada. Minha filha, eu entendo sua dor, entendo sua raiva, mas tome cuidado para não perder a si mesma nesse processo, ela dizia, segurando as mãos de Lorena com carinho. Eu não vou me perder, Dona Célia. Eu já me perdi uma vez quando acreditei nas mentiras dele. Agora eu sei exatamente quem eu sou. E quem você é? Lorena olhou nos olhos da mulher que tinha se tornado uma segunda mãe e respondeu sem hesitar. Eu sou a mulher que ele subestimou, e isso vai ser o maior erro da vida dele. Enquanto Lorena se preparava nas sombras, Caio vivia sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele aparecia em revistas de negócios, dava entrevistas, participava de eventos beneficentes, sempre com um sorriso no rosto, sempre dizendo as coisas certas e sempre, sempre fazendo questão de mencionar a falecida esposa. Lorena
Era o amor da minha vida, ele disse numa entrevista para uma revista de economia. Perder ela foi a pior coisa que já me aconteceu, mas eu sei que ela gostaria que eu continuasse, que eu fizesse o império crescer. É o que eu faço todos os dias, em memória dela. Quando Beatriz mostrou aquela entrevista para Lorena, ela teve vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. A hipocrisia daquele homem não tinha limites. Ele está usando sua memória para ganhar simpatia, Beatriz disse com raiva. As pessoas acham que ele é um coitado, um viúvo sofrido. Se elas soubessem a verdade, elas vão saber. Lorena interrompeu, a voz fria. Na hora certa, todo mundo vai saber. Mas para chegar nessa hora certa, Lorena precisava de um plano. E não era qualquer plano. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser devastador. Foi Dona Célia quem deu a ideia. Você sabe qual é o maior medo de um empresário como Caio? Ela perguntou um dia, enquanto tomava um café na cozinha da casa dela. Lorena pensou por um momento. Perder dinheiro? Não, perder poder. Dona Célia sorriu, aquele sorriso sábio de quem já viu muita coisa na vida. Homens como ele não ligam tanto para dinheiro. Eles ligam para o que o dinheiro traz. Respeito, influência, controle. Se você tirar o poder dele, você tira tudo. Lorena entendeu na hora. Ela não precisava apenas recuperar os hotéis. Ela precisava destruir a reputação de Caio. Fazer com que todo mundo visse quem ele realmente era. E para isso, ela precisava entrar no jogo dele. Foi então que Lorena começou a estudar a Valença Capital de verdade. Ela leu todos os relatórios financeiros que conseguiu encontrar. Analisou cada movimento que Caio fazia no mercado. Descobriu que ele estava planejando uma grande fusão com outra empresa, a Prado Holdings, uma companhia de tecnologia gigantesca de São Paulo. Se aquela fusão acontecesse, Caio ia ficar ainda mais rico e poderoso. Ele ia ser praticamente intocável. Mas, e se ela conseguisse entrar nessa fusão? E se ela conseguisse se infiltrar na negociação? Bia, eu preciso que você descubra tudo sobre a Prado Holdings. Quem é o dono? Como a empresa funciona? O que eles estão procurando num parceiro de fusão? Tudo. Beatriz trabalhou dia e noite, e em 2 semanas ela tinha um dossiê completo. A Prado Holdings era comandada por Gabriel Fonseca Prado, um empresário de 34 anos, conhecido por ser extremamente inteligente e reservado. Ele tinha construído a empresa sozinho, do zero, e agora ela valia bilhões. Gabriel tinha fama de ser sério, justo, mas também de não tolerar mentiras ou trapaças. Perfeito, pensou Lorena. Se tem uma pessoa que pode ajudar a expor Caio, é alguém que valoriza a verdade. Mas como ela ia se aproximar de Gabriel? Como ela ia fazer ele confiar nela? A resposta veio de forma inesperada. Dona Célia tinha um amigo que conhecia Gabriel. Ele comentou que a Prado Holdings estava procurando uma consultora financeira independente para analisar a fusão com a Valença Capital. Alguém de fora, sem ligações com nenhuma das empresas, para dar uma opinião imparcial. É sua chance, Dona Célia disse, os olhos brilhando. Lorena mandou o currículo de Helena Duarte, um currículo impecável, com referências de empresas que ela tinha ajudado nos últimos anos, com cartas de recomendação escritas por pessoas respeitadas no mercado. 2 semanas depois, ela recebeu um e-mail. Prezada Helena, gostamos do seu perfil. Gostaríamos de marcar uma reunião para conhecê-la pessoalmente. Atenciosamente, Prado Holdings. O coração de Lorena bateu mais rápido. Aquilo era real. Estava acontecendo. Ela ia voltar, ia entrar no mundo de Caio de novo. Mas dessa vez, ela não era a vítima, ela era a caçadora. Antes de viajar para São Paulo para a reunião, Lorena passou horas na frente do espelho, ensaiando. Ensaiando como andar, como falar, como se comportar. Helena Duarte precisava ser confiante, mas não arrogante. Inteligente, mas não intimidadora.
profissional, mas não fria demais. Você consegue, Beatriz disse, abraçando a irmã antes dela entrar no avião. Você nasceu para isso. Lorena não tinha tanta certeza, mas não podia demonstrar fraqueza agora. Tinha chegado longe demais para desistir. O que você achou dessa reviravolta até agora? Se você está gostando dessa história de recomeço e força, deixa um like para me ajudar a continuar trazendo histórias assim para você. E não para por aqui, viu? A melhor parte ainda está por vir. A reunião com Gabriel estava marcada para uma segunda-feira de manhã no escritório dele na Faria Lima, em São Paulo. Lorena chegou 15 minutos antes, como qualquer profissional faria. Ela estava vestida com um terno cinza elegante, sapatos baixos, cabelo preso num coque discreto. Nada chamativo, nada que pudesse levantar suspeitas. Quando a secretária a chamou, Lorena respirou fundo e entrou na sala. Gabriel Fonseca Prado estava de pé, ao lado da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando ele se virou, Lorena sentiu algo estranho. Ele era alto, cabelos escuros, olhos que pareciam ver através das pessoas. Tinha uma presença forte, mas não do tipo opressor. Era diferente de Caio, completamente diferente. Helena Duarte? Ele estendeu a mão. Sim, é um prazer conhecê-lo, Sr. Prado. Eles apertaram as mãos. E naquele momento, Gabriel a olhou nos olhos por um segundo a mais do que o normal. Como se estivesse tentando decifrar algo. Lorena ficou tensa. Será que ele tinha reconhecido ela? Mas então ele sorriu, soltou a mão dela e indicou uma cadeira. Por favor, sente-se. Vamos conversar sobre a fusão. A reunião durou 2 horas. Gabriel fez perguntas difíceis, testou o conhecimento dela, quis saber opiniões sobre a Valença Capital. Lorena respondeu tudo com precisão, com firmeza, sem deixar transparecer nenhuma emoção. No final, Gabriel se recostou na cadeira e ficou em silêncio por um momento, analisando ela. Você é boa, ele disse finalmente. Muito boa, mas tem algo em você que eu não consigo identificar. O coração de Lorena pulou. Como assim? Você fala sobre finanças, sobre negócios, com uma paixão que não é só profissional, é pessoal, como se você tivesse uma conta a acertar. Lorena forçou um sorriso. Todo bom profissional tem suas motivações, Sr. Prado. Ele a olhou por mais alguns segundos e então assentiu. Você está contratada. Bem-vinda à equipe. Lorena saiu daquela sala com as pernas tremendo. Ela tinha conseguido. Ela estava dentro. Agora era só questão de tempo até Caio Valença descobrir que o fantasma da esposa morta tinha voltado. E quando ele descobrisse, já seria tarde demais. Helena Duarte começou a trabalhar na análise da fusão entre Prado Holdings e Valença Capital na semana seguinte. Ela tinha um escritório pequeno no prédio da Prado Holdings, com vista para a Avenida Faria Lima. Dali, ela podia ver o movimento frenético de São Paulo, as pessoas correndo de um lado para o outro, cada uma vivendo sua própria história. Mas a história de Lorena era diferente. Ela não estava ali para viver. Ela estava ali para acertar contas. Os primeiros dias foram intensos. Lorena precisava entender cada detalhe da fusão, cada cláusula do contrato, cada número nos relatórios financeiros. E quanto mais ela estudava, mais percebia que Caio estava escondendo muita coisa. A Valença Capital parecia sólida por fora, mas por dentro tinha rachaduras. Dívidas mal explicadas, investimentos arriscados, movimentações financeiras suspeitas. Caio estava construindo um castelo de cartas e bastava um vento forte para tudo desabar. Lorena sorriu ao perceber isso. Ela seria esse vento. Gabriel Fonseca Prado era um chefe diferente de tudo o que Lorena tinha imaginado. Ele não era autoritário, não gritava, não tratava os funcionários como inferiores. Ele era respeitoso
inteligente e tinha uma forma calma de falar que fazia as pessoas quererem ouvir. Mas ele também era observador, muito observador. Lorena percebia que, às vezes, Gabriel a olhava de um jeito estranho, como se estivesse tentando lembrar de onde a conhecia. Ela ficava tensa nesses momentos, mas sempre desviava o olhar, sempre mudava de assunto. Ela não podia deixar que ele descobrisse a verdade. Ainda não. Uma tarde, Gabriel entrou no escritório dela sem avisar. Lorena estava tão concentrada nos relatórios que nem percebeu quando ele chegou. Trabalhando até tarde? Ele perguntou, encostado no batente da porta. Lorena se assustou, mas rapidamente se recompôs. Estou analisando alguns números da Valença. Tem algo que não fecha aqui. Gabriel se aproximou curioso. O que você encontrou? Lorena mostrou a tela do computador. Essas movimentações financeiras aqui. Elas aparecem nos relatórios como investimentos em tecnologia, mas quando você cruza com as outras planilhas, não bate. O dinheiro saiu, mas não chegou onde deveria. Gabriel franziu a testa, analisando os números. Isso é suspeito. É mais que suspeito. É fraude. Ele olhou para ela, surpreso com a firmeza da afirmação. Você tem certeza? Absoluta. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando aquela informação. Então ele puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Helena, eu preciso ser honesto com você. Quando eu decidi fazer essa fusão com a Valença, foi porque os números pareciam bons. Caio Valença tem uma reputação sólida no mercado. Ele é visto como um empresário visionário, alguém que sabe o que faz. Lorena sentiu a raiva subir, mas controlou. E você acredita em reputações? Gabriel sorriu, um sorriso meio triste. Eu costumava acreditar, mas já fui enganado antes. Já confiei em pessoas erradas e paguei um preço alto por isso. Havia dor naquela voz. Lorena percebeu que Gabriel estava sendo sincero. Ele tinha cicatrizes, assim como ela. O que aconteceu? Ela perguntou, sem pensar. Gabriel hesitou, mas então respondeu. Há alguns anos, eu tinha uma sócia. A gente estava construindo a empresa juntos. Eu confiava nela completamente. Achava que éramos parceiros de verdade. Mas ela estava desviando dinheiro, fazendo negócios pelas minhas costas. Quando eu descobri, quase perdi tudo. Lorena sentiu uma pontada no peito. Ela entendia aquela dor perfeitamente. E o que você fez? Afastei ela da empresa, processei, recuperei parte do que tinha perdido. Mas o pior não foi o dinheiro, foi a confiança. Desde então, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Lorena queria contar tudo, queria dizer que ela entendia exatamente como ele se sentia. Mas não podia. Ainda não. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, ela disse suavemente. Gabriel a olhou com aqueles olhos profundos. E você, Helena, você já foi traída? A pergunta pegou Lorena de surpresa. Ela engoliu em seco, tentando manter a compostura. Já, ela respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. E foi a pior coisa que já me aconteceu. Gabriel assentiu, como se entendesse perfeitamente. Então você sabe que a gente nunca volta a ser a mesma pessoa depois de uma traição. Não, a gente não volta. Lorena olhou diretamente nos olhos dele. Mas a gente pode se tornar alguém mais forte. Eles ficaram se olhando por mais alguns segundos e Lorena sentiu algo que não esperava sentir. Uma conexão, uma compreensão mútua. Como se duas almas feridas tivessem se reconhecido. Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele se levantou, ajeitou o paletó e voltou ao tom profissional. Continue investigando esses números. Se realmente houver algo errado, eu preciso saber antes de assinar qualquer coisa. Pode deixar. Ele já estava saindo quando parou na porta e olhou para trás. Helena? Sim. Obrigado por estar aqui.
por ser honesta. É raro encontrar pessoas assim hoje em dia. Lorena sentiu um nó na garganta, porque ela não estava sendo completamente honesta. Ela estava escondendo quem realmente era, mas ao mesmo tempo, tudo o que ela estava dizendo sobre os negócios de Caio era verdade. De nada, ela respondeu, forçando um sorriso. Quando Gabriel saiu, Lorena encostou na cadeira e soltou o ar que estava segurando. Aquele homem era perigoso, não porque era mau, mas porque era bom. E quanto mais ela convivia com ele, mais difícil ficava manter a distância. Nos dias seguintes, Lorena mergulhou ainda mais fundo nas finanças da Valença Capital, e quanto mais ela cavava, mais sujeira encontrava. Caio não era apenas um golpista. Ele era um criminoso de colarinho branco. Sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, contratos fraudulentos. Ele tinha feito de tudo para construir seu império. Beatriz continuava ajudando de longe, hackeando sistemas, conseguindo documentos confidenciais. Elas conversavam todos os dias por mensagens criptografadas. Mana, olha isso aqui! Beatriz mandou um arquivo. Eu consegui acesso aos e-mails pessoais do Caio. Ele está nervoso com essa fusão. Acha que o Gabriel pode descobrir alguma coisa. Lorena abriu o arquivo e leu as mensagens. Caio estava tentando acelerar o processo, pressionando para que a fusão fosse assinada o mais rápido possível. Ele sabia que quanto mais tempo levasse, mais chance tinha de alguém descobrir seus esquemas. Ele está desesperado, Lorena escreveu de volta. Isso é bom. Gente desesperada comete erros. E você, como está se sentindo? Deve ser difícil estar tão perto dele sem poder fazer nada ainda. Lorena pensou antes de responder. Era difícil, sim. Muito difícil. Mas ela tinha aprendido a controlar suas emoções nesses 3 anos. Estou bem. Focada. E o Gabriel? Bia tinha perguntado sobre ele algumas vezes, sempre com aquele tom de irmã mais nova curiosa. O que tem o Gabriel? Nada não. Só achei ele bonito nas fotos. E pelo jeito, ele é gente boa. Lorena revirou os olhos, mas não pôde evitar um pequeno sorriso. Foca no trabalho, Bia. Você também, mana. Não se apaixona, hein? Nem pensar. Eu não estou aqui para isso. Mas por mais que Lorena dissesse isso, ela não podia negar que Gabriel estava mexendo com ela. Não era só a aparência dele. Era a forma como ele tratava as pessoas. Como ele era justo, como ele tinha princípios. Ele era tudo o que Caio fingia ser, mas nunca foi. Obrigada por continuar aqui comigo nessa história. Eu sei que é uma jornada longa, mas te prometo que o melhor ainda está por vir. Você não vai querer perder o que acontece quando esses 2 mundos finalmente colidem. A primeira reunião presencial entre as equipes da Prado Holdings e da Valença Capital estava marcada para a semana seguinte. Seria a primeira vez em 3 anos que Lorena estaria no mesmo ambiente que Caio. Ela passou noites sem dormir, ensaiando, preparando cada palavra, cada gesto, cada expressão facial. Ela não podia vacilar, não podia demonstrar medo, raiva ou qualquer emoção que pudesse entregá-la. Na manhã da reunião, Lorena acordou cedo. Tomou um banho longo, escolheu um terno preto elegante, prendeu o cabelo num coque impecável, colocou os óculos. Olhou para o espelho e mal se reconheceu. A mulher que a olhava de volta não era mais Lorena Azevedo, a menina ingênua que acreditava em amor eterno. Era Helena Duarte, a consultora brilhante que estava prestes a destruir um império. A reunião seria no escritório da Prado Holdings. Lorena chegou meia hora antes e se trancou no banheiro, tentando acalmar a respiração. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Você consegue, ela sussurrou para si mesma. Você treinou para isso. Ele não vai te reconhecer. Quando ela saiu do banheiro, Gabriel estava no corredor. Tudo bem? Ele perguntou, percebendo que ela estava tensa. Sim, só nervosa com a reunião. Gabriel sorriu, daquele jeito calmo que ele tinha.
Relaxa. Você é a pessoa mais preparada aqui. Vai dar tudo certo. Ele colocou a mão no ombro dela, num gesto de apoio. E Lorena sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Não era atração física, era algo mais profundo, era reconhecimento, era a sensação de ter alguém do seu lado. Obrigada, ela disse, e realmente quis dizer aquilo. 15 minutos depois, Caio Valença entrou na sala de reuniões, e o mundo de Lorena parou. Ali estava ele, o homem que tinha destruído sua vida, o homem que tinha roubado seus sonhos, o homem que tinha transformado o amor dela em cinzas. Ele estava mais velho. Algumas rugas ao redor dos olhos, alguns fios brancos no cabelo, mas ainda tinha aquele sorriso falso, aquela confiança arrogante de quem acha que o mundo está aos seus pés. Caio cumprimentou Gabriel com um aperto de mão firme. Depois, seus olhos passaram por Lorena. Ela parou de respirar. Ele a olhou, analisou, e então... E você deve ser a consultora. Helena, certo? A voz dele, aquela maldita voz que tinha sussurrado mentiras nos ouvidos dela, que tinha prometido amor eterno, que tinha dito "eu te amo" na frente de todos no dia do casamento. Lorena estendeu a mão firme, sem tremer. Isso mesmo, Helena Duarte. Prazer em conhecê-lo, Sr. Valença. Eles apertaram as mãos e Caio sorriu. O prazer é meu. Ele não a reconheceu. Não fazia a menor ideia de quem estava na frente dele. Lorena sentou na cadeira, abriu o laptop e começou a apresentação sobre a análise financeira da fusão. Sua voz saiu firme, clara, profissional. Por fora, ela era Helena Duarte, a consultora brilhante. Por dentro, ela era Lorena Azevedo, a mulher que tinha voltado dos mortos para destruir aquele homem. E o melhor de tudo, ele não fazia a menor ideia do inferno que estava prestes a cair sobre ele. A reunião durou 3 horas. 3 horas em que Lorena precisou sentar na mesma sala que Caio, ouvir a voz dele, ver aquele sorriso falso e fingir que não sentia nada. Foi uma das coisas mais difíceis que ela já fez na vida. Caio falava sobre a Valença Capital com orgulho, apresentando números impressionantes, gráficos de crescimento, projeções ambiciosas. Ele tinha o dom da lábia, sabia exatamente o que dizer para convencer as pessoas. Era assim que ele tinha enganado Lorena, e era assim que ele tentava enganar Gabriel. Mas Lorena conhecia a verdade por trás daqueles números bonitos. Quando chegou a hora dela apresentar sua análise, ela respirou fundo e começou. Mostrou os pontos fortes da fusão, mas também levantou questões. Questões que fizeram Caio se mexer desconfortável na cadeira. Senhor Valença, notei algumas inconsistências nos relatórios financeiros da Valença Capital, ela disse, a voz firme e profissional. Por exemplo, há movimentações significativas de recursos que não estão devidamente justificadas. Antes de seguirmos com a fusão, seria importante esclarecer esses pontos. Caio forçou um sorriso. Essas movimentações são estratégias de investimento complexas, Helena. Não é algo que apareça de forma óbvia nos relatórios simplificados. Entendo. Mas para uma fusão desse porte precisamos de transparência total. O senhor poderia nos fornecer documentação detalhada dessas transações? Lorena viu a mandíbula dele travar por um segundo. Ele não gostou da pergunta. Não gostou de ser questionado, ainda mais por uma mulher que ele considerava apenas uma consultora qualquer. Claro, ele respondeu, mas o tom de voz tinha mudado. Vou pedir para minha equipe preparar tudo. Gabriel, que estava observando a troca com atenção, interveio. Ótimo, porque realmente precisamos ter certeza de cada detalhe antes de assinarmos qualquer coisa. Não é nada pessoal, Caio. É apenas bom senso nos negócios. Caio assentiu, mas Lorena podia ver a irritação nos olhos dele. Ele não estava acostumado a ser questionado. Quando a reunião terminou, Caio se levantou, ajeitou o terno
e se despediu com apertos de mão. Quando chegou a vez de Lorena, ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Você é muito competente, Helena, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Mas cuidado para não ser perfeccionista demais. Às vezes, a gente perde boas oportunidades por ficar procurando pelo em ovo. Era uma ameaça velada. Lorena sabia reconhecer. Ela sorriu, daquele jeito frio que tinha aprendido a fazer. Eu não procuro pelo em ovo, Sr. Valença. Eu procuro a verdade e sempre encontro. Os olhos de Caio se estreitaram por uma fração de segundo. Mas então ele soltou a mão dela e saiu da sala, seguido por sua equipe. Quando a porta fechou, Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou na mesa, tentando controlar a respiração. Gabriel se aproximou, preocupado. Você está bem? Estou. É só... Foi uma reunião intensa. Você foi incrível. As perguntas que você fez foram certeiras. Eu também achei estranho a forma como ele respondeu. Parecia estar escondendo algo. Porque ele está, Lorena disse, recuperando a compostura. E eu vou descobrir exatamente o que. Nos dias seguintes, Lorena trabalhou incansavelmente. Ela analisava documentos durante o dia e conversava com Beatriz durante a noite. Juntas, elas estavam montando um quebra-cabeça gigante, onde cada peça era uma evidência contra Caio. Beatriz tinha conseguido acesso aos arquivos internos da Valença Capital, e o que elas encontraram era devastador. Caio não estava apenas escondendo dívidas. Ele estava envolvido em esquemas de corrupção, pagando propina para conseguir contratos públicos, desviando dinheiro de investidores. Mana, isso aqui é bomba, Beatriz disse numa videochamada tarde da noite. Se isso vazar, ele não vai só perder a empresa, ele vai preso. Lorena olhou para os documentos na tela do computador. Depois de 3 anos planejando, depois de tanto sofrimento, ela finalmente tinha o que precisava para destruí-lo. Mas algo a incomodava. Bia, eu preciso pensar bem em como vamos usar isso. Se a gente soltar tudo de uma vez, pode respingar em gente inocente. Funcionários que não têm nada a ver com isso. Investidores que foram enganados como eu. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Você está ficando mole, mana? Não. Estou ficando inteligente. Vingança burra não leva a nada. Eu quero justiça. Quero que ele pague, mas da forma certa. Então o que você sugere? Lorena pensou. E então um plano começou a se formar na cabeça dela. Um plano arriscado, mas perfeito. Vamos deixar a fusão acontecer. O quê? Você enlouqueceu? Me escuta. Se a fusão acontecer, Caio vai achar que ganhou, vai baixar a guarda. E quando ele assinar o contrato, ele não vai perceber as cláusulas que eu vou incluir. Cláusulas que vão dar ao Gabriel controle total sobre as finanças da Valença. E quando Gabriel descobrir a fraude, ele vai ter poder legal para expor tudo. Beatriz começou a entender. Você vai usar o Gabriel para derrubar o Caio? Não, eu vou usar a verdade. Gabriel é honesto, ele não vai tolerar fraude. Quando ele descobrir, ele mesmo vai tomar as medidas necessárias. E eu vou estar lá, guiando ele para as evidências certas. É arriscado, eu sei, mas é o caminho certo. O que você está achando dessa estratégia? Deixa um like aí se você está torcendo para a Lorena conseguir derrubar esse homem. Porque agora as coisas vão ficar realmente interessantes. Enquanto Lorena trabalhava nos detalhes do contrato de fusão, sua relação com Gabriel foi se aprofundando. Eles passavam horas juntos, analisando números, discutindo estratégias, tomando café tarde da noite no escritório vazio. E aos poucos, Lorena começou a perceber algo que não esperava. Ela estava gostando da companhia dele. Realmente gostando. Gabriel era diferente de todos os homens que ela tinha conhecido. Ele era gentil, mas não fraco. Era confiante, mas não arrogante. Ele ouvia o que ela tinha a dizer,
respeitava suas opiniões, tratava ela como igual. E tinha algo mais, a forma como ele olhava para ela às vezes, como se estivesse tentando entender algo profundo, algo que ele não conseguia alcançar. Uma noite eles estavam sozinhos no escritório. Já passava da meia-noite. A cidade lá fora estava quieta, apenas as luzes dos prédios brilhando na escuridão. Gabriel trouxe 2 copos de café e sentou ao lado dela. "Você não cansa nunca?" Ele perguntou meio brincando. "Canso, mas quando eu tenho um objetivo, eu não paro até alcançar." "E qual é o seu objetivo aqui, Helena?" A pergunta pegou Lorena desprevenida. Ela olhou para ele, tentando decidir o quanto podia revelar. "Justiça", ela respondeu simplesmente. Gabriel inclinou a cabeça curioso. "Justiça para quem?" "Para quem merece." Eles ficaram se olhando por alguns segundos, e então Gabriel fez algo inesperado. Ele pegou a mão dela. "Helena, eu não sei o que você está escondendo, mas eu sei que você está escondendo algo. Eu vejo isso nos seus olhos, uma dor, uma raiva, algo que você carrega sozinha." Lorena sentiu o coração disparar. Ela queria tirar a mão, mas não conseguiu. O toque dele era quente, reconfortante. "Eu não..." "Você não precisa me contar agora", Gabriel interrompeu gentilmente. "Mas quero que você saiba que, seja lá o que for, você não está sozinha. Eu confio em você, e pode confiar em mim também." Lágrimas surgiram nos olhos de Lorena, mas ela piscou rápido para afastá-las. Fazia tanto tempo que ninguém dizia algo assim para ela. Fazia tanto tempo que ela não se permitia ser vulnerável. "Obrigada", ela sussurrou. Gabriel soltou a mão dela, mas continuou ali, perto, presente. "Eu sei o que é carregar mágoas", ele disse olhando para a cidade lá fora. "Eu sei o que é querer se vingar de alguém que te machucou. Mas eu também aprendi que vingança não cura, só consome." Lorena ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. "Então o que cura?" ela perguntou. Gabriel olhou para ela e sorriu, um sorriso triste, mas sincero. "A verdade e o perdão. Não o perdão que a gente dá para a pessoa que nos machucou, mas o perdão que a gente dá para si mesmo por ter acreditado nela." Aquelas palavras atingiram Lorena em cheio, porque era exatamente isso que ela não conseguia fazer. Perdoar a si mesma por ter sido ingênua, por ter confiado em Caio, por ter assinado aqueles papéis sem ler direito. "É difícil", ela admitiu, a voz fraca. "Eu sei, mas vale a pena tentar." Eles ficaram ali, em silêncio, lado a lado, 2 desconhecidos que compartilhavam a mesma dor. E pela primeira vez em 3 anos, Lorena se sentiu menos sozinha. Mas ela não podia se distrair. Não agora. Ela tinha uma missão. E sentimentos só atrapalhariam. Nos dias seguintes, Lorena finalizou o contrato de fusão. Cada cláusula foi cuidadosamente pensada. Por fora, parecia um contrato padrão. Mas nas entrelinhas havia armadilhas. Armadilhas que dariam a Gabriel acesso total às finanças da Valença Capital após a fusão ser concluída. Caio estava ansioso para assinar. Ele ligava quase todos os dias, pressionando Gabriel a acelerar o processo. "Ele está desesperado", Gabriel comentou depois de uma dessas ligações. "Isso me preocupa. Por que tanta pressa?" "Porque ele tem algo a esconder", Lorena disse. "E quanto mais tempo demorar, mais chance tem da gente descobrir." Gabriel concordou. "Então vamos descobrir antes de assinar." "Não, vamos deixar ele assinar. E depois descobrimos tudo." Gabriel a olhou confuso. "Por quê?" "Porque se a gente confrontar ele agora, ele vai dar um jeito de escapar. Ele tem advogados, tem dinheiro, tem influência, mas se ele assinar esse contrato, ele vai estar preso. E aí não vai ter saída." Gabriel pensou por um momento e então assentiu. "Você é brilhante, sabia?" Lorena sorriu, mas por dentro sentia um peso. Porque ela estava usando Gabriel.
Ele não sabia de toda a verdade. Ele não sabia que Helena Duarte era, na verdade, Lorena Azevedo, a mulher supostamente morta. E ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que contar. E quando contasse, Gabriel poderia nunca mais confiar nela. Mas era um risco que ela tinha que correr. A data da assinatura do contrato foi marcada. Seria em 2 semanas, num evento grande, com imprensa, investidores, autoridades. Caio queria transformar aquilo num show. Ele queria ser visto como o empresário visionário que estava expandindo seu império. Mal sabia ele que estava assinando a própria sentença. Lorena passou essas 2 semanas num misto de ansiedade e determinação. Ela revisou o contrato 1000 vezes, conferiu cada vírgula, cada parágrafo. Tinha que ser perfeito, não podia ter erros. Beatriz continuava monitorando Caio de perto. E numa noite, ela descobriu algo preocupante. Mana, acho que ele está desconfiado de alguma coisa. O coração de Lorena gelou. O que você quer dizer? Ele contratou um investigador particular, alguém para investigar você, investigar Helena Duarte. Lorena sentiu o pânico subir. Se eles descobrissem que Helena Duarte não existia antes de 3 anos atrás, se eles descobrissem a conexão com Lorena Azevedo... Quanto tempo a gente tem? Não sei, mas você precisa ter cuidado. Qualquer deslize, qualquer coisa fora do lugar e ele vai desconfiar. Lorena passou a noite em claro, pensando em cada detalhe da sua nova identidade, cada documento falso que Beatriz tinha criado, cada história que ela tinha inventado. Tinha que ser a prova de balas. No dia seguinte, ela estava no escritório quando Gabriel entrou, com uma expressão estranha no rosto. Preciso te contar uma coisa, ele disse, fechando a porta. Lorena sentiu o estômago revirar. Será que Caio tinha descoberto? Será que Gabriel sabia? O que foi? Gabriel se sentou na frente dela, os olhos sérios. Caio está investigando você. Lorena fingiu surpresa. O quê? Por quê? Não sei. Mas um dos meus contatos me avisou que ele contratou um investigador. Acho que ele não confia em você. Ou talvez ele esteja com medo de você. Lorena forçou uma risada. Medo de mim? Eu sou só uma consultora. Você é mais que isso, Helena. Você é a pessoa que está vendo coisas que ele não quer que ninguém veja. E homens poderosos não gostam disso. Gabriel se inclinou para a frente, a voz baixa e firme. Se você estiver em perigo, me conta. Eu te protejo. Aquelas palavras aqueceram o coração de Lorena, mas também a assustaram, porque ela estava colocando Gabriel em perigo também, e ele nem sabia. Eu estou bem, ela mentiu. Não tenho nada a esconder. Mas ela tinha um passado inteiro, uma vida inteira escondida, e o tempo estava se esgotando. A bomba estava armada, faltavam apenas alguns dias para explodir, e quando explodisse, não ia sobrar pedra sobre pedra. O investigador contratado por Caio estava trabalhando rápido. Lorena sabia disso porque Beatriz tinha hackeado os e-mails dele e estava monitorando cada passo. Ele está verificando seus documentos, sua formação, seus empregos anteriores. Beatriz avisou numa ligação de madrugada. Por enquanto está tudo seguro. Os documentos que eu criei são perfeitos. Mas, mana, ele é bom. Se ele cavar mais fundo, pode achar algo. Lorena respirou fundo, tentando controlar o pânico. Quanto tempo a gente tem? Uns 3, 4 dias. Depois disso, não sei. A assinatura do contrato estava marcada para daqui a 6 dias. Era muito apertado. Mas ela tinha que aguentar. Só mais alguns dias e tudo estaria resolvido. Mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, Lorena estava saindo do escritório quando Gabriel a chamou. Helena, espera! Ela se virou tentando manter a calma. Gabriel estava com uma expressão diferente. Séria. Quase desconfiada. Preciso conversar com você.
é importante. Eles foram para a sala dele. Gabriel fechou a porta, as cortinas. Aquilo não era bom sinal. O que aconteceu? Lorena perguntou, sentindo o coração acelerar. Gabriel ficou em pé de frente para ela, os braços cruzados. Eu recebi um relatório do investigador que Caio contratou. Ele mandou uma cópia para mim também, provavelmente achando que eu ia querer saber sobre você. Lorena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. E o que o relatório dizia? Ele diz que Helena Duarte praticamente não existia antes de 3 anos atrás, que seus documentos são impecáveis, mas que não há registros anteriores, nenhuma foto antiga, nenhum histórico de redes sociais, nada. Silêncio. Lorena não sabia o que dizer. Como explicar? Como se defender? Gabriel continuou, a voz firme, mas não agressiva. No começo, eu achei que fosse erro do investigador. Mas aí eu comecei a pensar. E aí eu lembrei de uma coisa. Ele se aproximou dela, olhando diretamente nos olhos. Seus olhos, Helena, desde o primeiro dia tem algo neles que me incomoda. Porque eu já vi esses olhos antes. E hoje eu finalmente lembrei onde. Lorena parou de respirar. Há 3 anos, eu estive num evento beneficente em Florianópolis. E lá eu conheci uma mulher. Ela era dona de uma rede de hotéis, tinha acabado de perder o pai. Conversamos por alguns minutos. Ela tinha um olhar triste, mas forte. Um olhar que eu nunca esqueci. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. Aquela mulher era Lorena Azevedo Montebello. A mesma mulher que, meses depois, se casou com Caio Valença. A mesma mulher que, segundo dizem, morreu afogada nas Ilhas Cayman. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Lorena. Ela não conseguia mais segurar. Gabriel continuou, a voz mais suave agora. Helena, Lorena, seja lá quem você é. Eu preciso da verdade. Por favor. Lorena fechou os olhos. 3 anos escondendo. 3 anos mentindo. 3 anos carregando aquele peso sozinha. E agora, finalmente alguém sabia. Ela respirou fundo e abriu os olhos. Tirou os óculos, soltou o cabelo do coque. E quando olhou para Gabriel novamente, não era mais Helena Duarte olhando para ele. Era Lorena Azevedo. Meu nome é Lorena, ela disse, a voz quebrando. E eu não morri. Eu fingi minha própria morte para escapar do homem que destruiu minha vida. Gabriel ficou em silêncio, processando aquela confissão. Então, ele puxou uma cadeira e sentou, indicando para ela fazer o mesmo. Me conta tudo, desde o começo. E Lorena contou. Contou sobre o casamento, sobre a descoberta na lua de mel, sobre a traição, sobre o plano de desaparecer. Contou sobre os 3 anos escondida, sobre a transformação, sobre o retorno. Contou tudo, sem omitir nada. Quando terminou, ela estava exausta, emocionalmente drenada, mas também aliviada, como se um peso gigantesco tivesse saído dos ombros dela. Gabriel ficou em silêncio por longos minutos. Lorena esperava que ele ficasse com raiva, que a expulsasse, que a denunciasse, mas não foi isso que aconteceu. Eu sinto muito, ele disse finalmente. Sinto muito pelo que você passou. Ninguém merece ser traído assim. Lorena olhou para ele surpresa. Você não está com raiva de mim por ter mentido? Estou chateado que você não confiou em mim desde o começo, mas entendo por que você fez isso. Você estava se protegendo, estava sobrevivendo. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá fora. Quando eu fui traído pela minha ex-sócia, eu pensei em fazer algo parecido. Pensei em me vingar, em destruir ela como ela tentou me destruir. Mas no fim, eu escolhi outro caminho. Escolhi a justiça legal e funcionou. Ele se virou para Lorena. Mas cada pessoa lida com traição de um jeito, e o seu jeito foi mais dramático, mais arriscado. Mas eu entendo. Lorena sentiu mais lágrimas descerem, porque ela esperava julgamento e encontrou compreensão.
Gabriel, eu não queria envolver você nisso, mas eu precisava de alguém honesto. Alguém que, ao descobrir a verdade sobre Caio, faria a coisa certa. Eu sabia que você faria. E o que você quer que eu faça agora? Quero que você assine a fusão. E depois, quando tiver acesso total às finanças da Valença, quero que você veja o que eu vi. As fraudes, os desvios, a corrupção. E aí, você decide o que fazer. Gabriel pensou por um momento. Você está me pedindo para ser sua arma contra ele. Não, estou pedindo para você ser a justiça que ele nunca enfrentou. Eles ficaram se olhando. E então, para a surpresa de Lorena, Gabriel sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de entendimento. Tudo bem, eu vou fazer isso, mas não por vingança, não por você, mas porque é o certo. Se Caio Valença é realmente tudo o que você diz que ele é, então ele precisa ser parado. Lorena sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, de coração. Gabriel se aproximou dela e, sem avisar, a puxou para um abraço. Um abraço forte, reconfortante. Lorena, que há 3 anos não recebia um abraço de verdade, desabou. Chorou no ombro dele, soltando toda a dor, toda a raiva, todo o peso que carregava. Está tudo bem, Gabriel sussurrou. Você não está mais sozinha. E pela primeira vez desde aquela noite terrível nas Ilhas Cayman, Lorena acreditou nisso. Obrigada por continuar aqui comigo. Eu sei que essa história é intensa, mas prometo que vale a pena. O melhor, ou talvez o mais emocionante, ainda está por vir. Não desiste de mim agora. Nos dias seguintes, a dinâmica entre Lorena e Gabriel mudou completamente. Ela não precisava mais fingir. Podia ser ela mesma, sem máscaras, e isso era libertador. Gabriel passou a ajudá-la ativamente. Ele revisou todos os documentos que Lorena e Beatriz tinham compilado sobre as fraudes de Caio. E quanto mais ele lia, mais chocado ficava. Isso aqui é absurdo, ele disse uma noite, folheando os papéis. Ele desviou milhões, enganou investidores, corrompeu funcionários públicos. Como ele conseguiu esconder tudo isso? Porque ele é bom no que faz, Lorena respondeu, amarga. Ele sabe como manipular pessoas, como criar fachadas, como fazer todo mundo acreditar que ele é o empresário perfeito. Gabriel balançou a cabeça, incrédulo. E ele usou você para conseguir os hotéis do seu pai. Ele realmente é um monstro. Lorena sentiu a raiva familiar subir, mas dessa vez era diferente, porque agora ela não estava sozinha nessa luta. Gabriel, eu preciso te pedir uma coisa. Diz. Quando tudo isso acabar, quando Caio for exposto, eu não quero aparecer. Não quero que saibam que eu estou viva, pelo menos não ainda. Gabriel franziu a testa. Por quê? Porque se as pessoas souberem que eu estou viva, vão questionar por que eu fingi minha morte. Vão dizer que eu também sou criminosa. E eu não quero passar por isso. Não quero que minha mãe, minha irmã passem por isso. Gabriel entendeu. Então você quer que eu seja o rosto dessa exposição? Sim. Você descobre as fraudes durante a auditoria pós-fusão. Você denuncia. Você é o herói. Eu fico na sombra. E você fica bem com isso? Depois de tudo o que você passou, depois de todo esse trabalho, você não quer o reconhecimento? Lorena sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu não quero reconhecimento. Eu quero paz. Quero saber que ele não vai machucar mais ninguém. E quero poder voltar para a minha vida, ou pelo menos tentar construir uma nova. Gabriel assentiu. Tudo bem. Do meu jeito, então. Mas havia algo mais entre eles agora. Algo que nenhum dos dois tinha esperado. Uma conexão que ia além da justiça, além da vingança. Lorena percebia a forma como Gabriel olhava para ela, com cuidado, com carinho. E ela também sentia algo, algo que não sentia há muito tempo. Não era paixão louca. Era algo mais profundo.
era confiança, era parceria, era a sensação de ter encontrado alguém que entendia suas cicatrizes. Uma noite, trabalhando tarde no escritório, Gabriel perguntou: "Depois que tudo isso acabar, o que você vai fazer?" Lorena pensou. Ela tinha passado 3 anos planejando a vingança, mas nunca tinha planejado o que viria depois. "Não sei, acho que vou tentar viver de verdade dessa vez, sem mentiras, sem máscaras." "E o nome? Você vai voltar a ser Lorena?" "Ainda não sei. Helena Duarte foi quem eu precisava ser para sobreviver, mas Lorena Azevedo, ela ainda está aqui. Talvez eu precise encontrar um equilíbrio entre as duas." Gabriel sorriu. "Eu gosto das duas, tanto da Helena quanto da Lorena." O coração de Lorena pulou. Era a primeira vez que alguém dizia algo assim, que aceitava todas as suas versões. "E você?" ela perguntou. "Depois que tudo isso acabar, o que você quer?" Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. "Eu quero ter alguém em quem eu possa confiar de verdade. Alguém que entenda o que é levantar depois de cair. Alguém como você." Eles se olharam. O ar entre eles estava carregado de emoção. Gabriel se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Lorena não recuou. Quando os lábios deles se tocaram, foi diferente de qualquer beijo que Lorena já tinha dado. Não era só desejo, era reconhecimento. 2 almas feridas se encontrando. 2 pessoas que tinham sido traídas, que tinham lutado, que tinham sobrevivido. Quando se afastaram, Gabriel encostou a testa na dela. "Eu sei que o momento não é ideal, mas eu precisava que você soubesse. Você não é só uma aliada para mim. Você é especial." Lorena sentiu lágrimas nos olhos novamente. Mas dessa vez eram lágrimas boas. "Você também é especial para mim. Mas, Gabriel, eu tenho medo. Medo de confiar de novo. Medo de me machucar de novo." "Eu entendo. E não vou te pressionar. Mas quero que saiba que eu estou aqui. E vou estar aqui, aconteça o que acontecer." Era exatamente o que Lorena precisava ouvir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Caio estava cada vez mais nervoso. O investigador não tinha encontrado nada concreto contra Helena Duarte, mas também não tinha encontrado nada que provasse que ela era quem dizia ser. "Ela é um fantasma", o investigador disse numa reunião. "Parece real, mas não tem passado. É como se ela tivesse aparecido do nada 3 anos atrás." Caio bateu na mesa, irritado. "Então continue procurando. Tem alguma coisa errada com essa mulher. Eu sinto." Mas o tempo estava acabando. A assinatura do contrato seria em 2 dias. Beatriz, monitorando tudo de longe, avisou Lorena. "Ele está paranoico. Acho que ele vai tentar fazer alguma coisa." "Tipo o quê?" "Não sei, mas fique de olho e de guarda." Lorena levou o aviso a sério. Ela começou a variar o caminho de casa para o trabalho. Evitava lugares isolados e pediu para Beatriz ficar de prontidão caso precisasse de ajuda. No dia anterior à assinatura, Lorena estava saindo do escritório quando percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto, vidros fumê, vinha logo atrás dela a 3 quarteirões. O coração dela acelerou. Ela virou numa rua movimentada, entrou numa loja, saiu pela porta dos fundos. Ligou para Gabriel, as mãos tremendo. "Tem alguém me seguindo." "Onde você está?" "Estou indo te buscar." Ela deu a localização. 15 minutos depois, Gabriel chegou. Ela entrou no carro dele e eles saíram em alta velocidade. "Você viu quem era?" Gabriel perguntou tenso. "Não, mas aposto que foi Caio. Ele sabe que tem algo errado, está tentando me intimidar. Você vai ficar comigo essa noite, não vou deixar você sozinha." Lorena não discutiu. Ela estava com medo de verdade. Naquela noite, na casa de Gabriel, eles conversaram até tarde. Sobre tudo, sobre a vida,
sobre os medos, sobre os sonhos que tinham antes de serem traídos. "Sabe o que eu mais sinto falta?" Lorena disse, olhando para o céu estrelado pela janela. "Da inocência, de acreditar que as pessoas são boas, de confiar sem medo." "Eu também sinto falta disso", Gabriel concordou. "Mas acho que a gente nunca vai ter isso de volta. A gente foi mudado. Para sempre." "Então o que a gente faz?" Gabriel sorriu. "A gente aprende a viver com as cicatrizes. E a gente encontra outras pessoas que também têm cicatrizes. E a gente constrói algo novo, algo diferente, mas ainda bonito." Lorena olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Esperança de que, depois de toda a dor, depois de toda a raiva, talvez existisse um recomeço. "Amanhã tudo muda", ela disse. "Amanhã a gente acaba com isso", Gabriel concordou. Juntos. E pela primeira vez, Lorena acreditou que não estava sozinha nessa batalha. Ela tinha um aliado, um parceiro e talvez, só talvez, algo mais. O dia da assinatura estava chegando e com ele, o fim de Caio Valença. Ou pelo menos, era o que Lorena esperava. O dia amanheceu nublado em São Paulo. Lorena acordou no sofá da casa de Gabriel, coberta com um cobertor que ele tinha colocado sobre ela durante a noite. Por um momento, ela se esqueceu de onde estava, do que ia acontecer naquele dia. Mas então a memória voltou com força total. Hoje era o dia em que Caio Valença assinaria o contrato que seria a própria armadilha dele. Gabriel já estava acordado, tomando café na cozinha. Quando viu Lorena, ele sorriu. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que esperava", ela admitiu. "Obrigada por me deixar ficar aqui." "Sempre. Quer café? Você vai precisar de energia hoje." Lorena aceitou a xícara que ele ofereceu. O café estava forte, quente, reconfortante. Ela segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor, tentando se acalmar. "Você está nervosa?" Gabriel perguntou, sentando ao lado dela. "Muito. E você?" "Também, mas estamos fazendo a coisa certa. Eu tenho certeza disso." Eles tomaram café em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Depois, Lorena foi para o quarto de hóspedes que Gabriel tinha oferecido e se preparou. Escolheu um vestido azul marinho, elegante, mas discreto. Prendeu o cabelo num coque. Colocou os óculos. Por fora, ela era Helena Duarte, a consultora profissional. Por dentro, ela era Lorena Azevedo, a mulher que estava prestes a ver seu algoz cair. A cerimônia de assinatura seria num hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Um salão enorme, decorado com flores brancas, com mesas de buffet, garçons circulando com champanhe. Havia jornalistas, fotógrafos, empresários importantes, investidores. Era o evento do ano no mundo corporativo de São Paulo. Caio Valença já estava lá quando Lorena e Gabriel chegaram. Ele estava no centro das atenções, como sempre, sorrindo para as câmeras, dando entrevistas, apertando mãos. Usava um terno cinza claro, gravata azul, relógio de ouro no pulso. A imagem perfeita do empresário bem-sucedido. Quando ele viu Gabriel, seu sorriso ficou ainda maior. "Gabriel! Finalmente o grande dia chegou." Eles se cumprimentaram com apertos de mão e tapinhas nas costas, como velhos amigos fazem. Mas Lorena podia ver a tensão nos ombros de Caio. Ele estava nervoso, mesmo tentando esconder. Quando os olhos dele pousaram em Lorena, ela sentiu um arrepio. Ele a analisou de cima a baixo, como se estivesse tentando encontrar algo errado. "Helena", ele disse, o tom de voz educado, mas frio. "Que bom que você veio. Afinal, você é parte importante disso tudo." "É um prazer estar aqui, Sr. Valença", Lorena respondeu, mantendo a voz firme. Caio continuou olhando para ela por mais alguns segundos e então se virou para cumprimentar outras pessoas. Mas Lorena tinha certeza de que ele ainda desconfiava de algo. A cerimônia começou.
Um apresentador subiu ao palco e falou sobre a importância daquela fusão, sobre como ela ia revolucionar o mercado, sobre como Caio Valença e Gabriel Fonseca Prado eram visionários. As pessoas aplaudiram. Então, chegou o momento. Caio e Gabriel foram chamados ao palco. Eles se sentaram numa mesa elegante com o contrato entre eles. As câmeras clicavam sem parar. Os jornalistas faziam anotações. Todo mundo esperava ansiosamente pela assinatura. Lorena estava na primeira fila, as mãos suadas, o coração batendo tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Caio pegou a caneta primeiro. Ele olhou para o contrato, folheou algumas páginas e então assinou com um floreio dramático. Sorriu para as câmeras, confiante, vitorioso. Agora era a vez de Gabriel. Ele pegou a caneta, olhou para o contrato e então olhou para Lorena. Os olhos dele se encontraram por um segundo. Ele estava perguntando silenciosamente: "Você tem certeza?" Lorena assentiu, quase imperceptivelmente. Gabriel assinou. As pessoas explodiram em aplausos. Música começou a tocar. Garçons trouxeram mais champanhe. Era uma festa. Todo mundo estava feliz. Menos Lorena, porque ela sabia que aquilo era apenas o começo. Caio levantou a taça num brinde. Hoje marca o início de uma nova era. Valença Capital e Prado Holdings, juntas, vão dominar o mercado. As pessoas brindaram. Gabriel brindou também, mas sem entusiasmo. Lorena não tocou na taça. Ela só observava, esperava. Depois da cerimônia oficial, houve uma recepção. As pessoas conversavam, comiam, faziam networking. Caio estava radiante, contando planos ambiciosos para o futuro. Lorena tentou se misturar, mas estava inquieta. Ela queria ir embora. Queria que aquilo tudo acabasse logo. Foi então que Caio se aproximou dela, sozinho, dessa vez, sem testemunhas por perto. "Helena", ele disse, o tom de voz baixo. "Posso falar com você um minuto?" O coração de Lorena disparou, mas ela manteve a calma. "Claro." Eles se afastaram para um canto mais reservado do salão. Caio a olhou com aqueles olhos que já foram capazes de enganá-la, mas agora ela via através da máscara. "Eu não confio em você", ele disse direto ao ponto. "Tem algo errado. Eu não sei o que é, mas tem." Lorena ergueu uma sobrancelha, fingindo surpresa. "Não sei do que você está falando, Sr. Valença. Eu apenas fiz meu trabalho." "É exatamente isso. Você fez o trabalho bem demais. Fez perguntas demais. Investigou demais." Ele se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. "Quem você é de verdade? Por que está tão interessada em mim?" Lorena olhou diretamente nos olhos dele. E naquele momento, ela teve vontade de contar. Teve vontade de arrancar a máscara e gritar: "Eu sou sua esposa, a mulher que você traiu, a mulher que você achava que tinha morrido." Mas ela se controlou. Não era a hora ainda. "Eu sou apenas uma consultora, fazendo meu trabalho," ela respondeu fria. "Se você está desconfortável com as perguntas que eu fiz, talvez seja porque tem algo a esconder." O rosto de Caio ficou vermelho de raiva. "Cuidado com quem você está enfrentando, Helena. Eu posso acabar com sua carreira com um único telefonema. E eu posso acabar com a sua vida com uma única revelação," ela retrucou sem pensar. Os olhos de Caio se estreitaram. "O que você disse?" Lorena percebeu que tinha falado demais. Ela deu um passo para trás. "Nada. Agora, com licença." Ela se virou para ir embora, mas Caio segurou o braço dela. Forte, doloroso. "Você não vai a lugar nenhum até me explicar o que quis dizer." Lorena tentou se soltar, mas ele apertou mais. E foi nesse momento que Gabriel apareceu. "Tire a mão dela, agora." A voz de Gabriel era baixa, mas carregada de ameaça. Caio olhou para ele surpreso e então soltou o braço de Lorena. "Só estávamos conversando", Caio disse, tentando parecer casual. Não parecia uma conversa, parecia uma agressão. Gabriel se colocou entre Lorena e Caio.
Se você tem algum problema com a consultora da minha empresa, fala comigo, não com ela. Caio forçou um sorriso. Relaxa, Gabriel. Foi só um mal-entendido. Ótimo. Então sugiro que você volte para a festa e deixe minha equipe em paz. Os dois homens se encararam por alguns segundos. Então, Caio recuou, ainda sorrindo aquele sorriso falso. Claro, aproveitem a festa. Ele se afastou, mas Lorena podia sentir o olhar dele em suas costas. Você está bem? Gabriel perguntou preocupado. Estou. Obrigada por intervir. Ele te machucou? Lorena olhou para o braço. Ia ficar uma marca. Nada grave, mas Gabriel, ele está desconfiado. Muito desconfiado. Eu sei, por isso precisamos agir rápido. Eles saíram da festa mais cedo, alegando compromissos urgentes. No carro, a caminho do escritório, Gabriel explicou o próximo passo. Agora que a fusão está assinada, eu tenho acesso legal a todos os arquivos da Valença Capital. Vou solicitar uma auditoria completa. E quando eles entregarem os documentos, vou encontrar todas as evidências que você coletou. E se ele destruir as evidências antes? Ele não vai ter tempo. O contrato que ele assinou inclui uma cláusula que exige que todos os documentos financeiros sejam entregues em 48 horas. Se ele não entregar ou se algo estiver faltando, a fusão é cancelada e ele tem que pagar uma multa pesada. Lorena sorriu pela primeira vez no dia. Você pensou em tudo. A gente pensou em tudo, Gabriel corrigiu. Isso é trabalho de equipe. Nas 48 horas seguintes, Lorena mal dormiu. Ela ficava no escritório com Gabriel, esperando os documentos chegarem. Beatriz também estava em alerta máximo, monitorando qualquer movimento suspeito de Caio. Então, exatamente no prazo, uma equipe da Valença Capital chegou com caixas e caixas de documentos. Contratos, balanços, relatórios, tudo. Gabriel e Lorena começaram a analisar. E não demorou muito para encontrarem o que procuravam. As fraudes estavam todas ali, escondidas em meio a números e termos técnicos, mas ali. Isso é impressionante, Gabriel disse, folheando os papéis. Ele realmente achou que ninguém ia descobrir. Porque até agora ninguém descobriu, Lorena respondeu. Ele sempre foi bom em enganar as pessoas. Gabriel pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado. A gente vai precisar de orientação legal para fazer isso do jeito certo. Enquanto Gabriel conversava com o advogado, Lorena recebeu uma mensagem de Beatriz. Mana, a mãe quer te ver. O coração de Lorena apertou. Dona Regina. Ela não via a mãe há 3 anos. Não tinha ouvido a voz dela. Não tinha recebido um abraço dela. O que você quer dizer? Lorena digitou de volta. Ela me ligou hoje. Disse que teve um sonho com você. Disse que sente que você está viva. Está pedindo para eu contar a verdade. Lorena fechou os olhos. Mães sabem. Elas sempre sabem. O que você disse? Nada ainda. Mas, mana, acho que chegou a hora. Chegou a hora dela saber. Lorena olhou para Gabriel, que tinha terminado a ligação e estava voltando para perto dela. Tudo bem? Ele perguntou, percebendo a expressão dela. Minha mãe, ela acha que eu estou viva. Está pedindo para minha irmã contar a verdade. Gabriel segurou a mão dela. Então talvez seja a hora de contar. Mas, e o plano? E a vingança? O plano já está em andamento. As evidências estão aqui. A justiça vai ser feita. Mas, Lorena, você não pode viver como fantasma para sempre. Uma hora você precisa voltar para os vivos. Lágrimas encheram os olhos de Lorena. Eu tenho medo. Medo de como ela vai reagir. Medo de ela não me perdoar por ter desaparecido. Ela é sua mãe. Ela vai te perdoar. Pode levar tempo, mas ela vai. Lorena respirou fundo. Gabriel tinha razão. Ela não podia continuar escondida para sempre. Tudo bem, ela disse finalmente. Vou falar com ela. Mas antes eu preciso terminar isso. Preciso ver Caio cair.
E você vai ver. Eu prometo. No dia seguinte, Gabriel marcou uma reunião com Caio. Uma reunião urgente para discutir irregularidades encontradas na auditoria. Caio tentou adiar, mas o contrato não permitia. Ele tinha que comparecer. A reunião seria no escritório da Prado Holdings. Além de Gabriel e Caio, estariam presentes os advogados de ambas as partes, alguns membros do conselho, e Helena Duarte como consultora. Lorena chegou cedo. Vestiu um terno preto impecável, prendeu o cabelo. Colocou uma maquiagem leve. Ela queria parecer profissional, mas também queria que Caio a visse. Realmente a visse. Quando Caio entrou na sala de reuniões, ele parecia confiante. Mas Lorena percebeu o suor na testa dele. O jeito como ele ajeitava a gravata nervosamente. Então, Gabriel, Caio disse sentando, que irregularidades são essas? Gabriel abriu uma pasta enorme e começou a tirar documentos. Um por um. Contratos fraudulentos, relatórios alterados, comprovantes de pagamentos ilegais. O rosto de Caio foi ficando cada vez mais pálido. Isso deve ser um erro, ele gaguejou. Não é erro, Gabriel disse frio. É crime, fraude, sonegação, corrupção, lavagem de dinheiro. Você transformou a Valença Capital numa empresa criminosa. Os advogados de Caio tentaram intervir, mas Gabriel não deixou. Segundo o contrato que você assinou, qualquer irregularidade descoberta durante a auditoria me dá o direito de cancelar a fusão e assumir o controle total da Valença Capital. E é exatamente isso que eu vou fazer. Você não pode! Caio gritou, levantando da cadeira. Eu tenho direitos! Eu tenho... Você não tem nada, Lorena disse, se levantando também. Todas as cabeças se viraram para ela. Caio a olhou confuso. Você perdeu tudo no momento em que assinou aquele contrato, ela continuou, a voz firme. Porque aquele contrato era uma armadilha que eu planejei, uma armadilha que você caiu de cabeça. Caio franziu a testa. Do que você está falando? Quem você pensa que é? Lorena tirou os óculos, soltou o cabelo e olhou diretamente nos olhos dele. Eu sou Lorena Azevedo Montebello, sua esposa. A mulher que você traiu, humilhou e achou que tinha matado. O silêncio na sala foi absoluto. Caio ficou branco, completamente branco, como se tivesse visto um fantasma, porque, de certa forma, ele tinha visto. Não é possível, ele sussurrou. Você está morta. Não estou. Nunca estive. Eu fingi minha morte para escapar de você. E passei 3 anos me preparando para esse momento. O momento em que eu destruiria tudo o que você construiu em cima das minhas costas. Caio cambaleou, precisou se apoiar na mesa. Isso não pode estar acontecendo. Está acontecendo, Lorena disse implacável. E sabe o que é mais engraçado? Você nunca me reconheceu. Passou meses trabalhando comigo e não fez a menor ideia de quem eu era, porque você nunca realmente me viu. Eu era só um meio para um fim, só uma ferramenta. Lorena, Não. Você não tem direito de falar meu nome. Você perdeu esse direito quando mentiu para mim na noite de núpcias. Gabriel se levantou, colocando a mão no ombro de Lorena. Um gesto de apoio. Senhor Valença, eu já entrei em contato com as autoridades, Gabriel disse. Eles vão querer fazer algumas perguntas sobre essas irregularidades. Sugiro que você contrate um bom advogado criminal. Você vai precisar. Caio olhou ao redor da sala, procurando por aliados, mas não havia nenhum. Todos estavam chocados demais com a revelação. Vocês não podem fazer isso comigo, ele disse, a voz fraca. Nós não fizemos nada, Lorena respondeu. Você fez isso consigo mesmo. Eu só dei uma ajudinha para a verdade aparecer. Foi nesse momento que a porta se abriu e 2 policiais entraram.
Caio Valença? Um deles perguntou. Caio assentiu, ainda em choque. O senhor precisa nos acompanhar para prestar depoimento sobre acusações de fraude e corrupção. Era surreal. Ver aquele homem, que um dia tinha sido tão poderoso, tão arrogante, sendo levado pela polícia. Ver ele quebrado, destruído. Lorena deveria se sentir vitoriosa, deveria se sentir vingada, mas tudo o que ela sentia era vazio. Depois que Caio foi levado pela polícia, Lorena ficou parada no meio da sala de reuniões, 3 anos planejando aquele momento. E agora que tinha acontecido, ela se sentia vazia. Gabriel a puxou para um abraço, porque vingança nunca preenche o buraco que a traição deixa. Ela só fecha a ferida, mas a cicatriz continua ali. Lorena chorou no ombro dele. Chorou pela mulher ingênua que tinha sido, pelo pai que não estava mais ali, pela vida que perdeu. Gabriel, eu preciso falar com minha mãe. 2 dias depois, Lorena estava na casa de Dona Célia, em Porto Alegre. Quando Regina viu a filha, ela congelou. Lorena? Sussurrou. Lorena apenas assentiu, as lágrimas escorrendo. Regina correu e abraçou a filha com força. Minha filha está viva, graças a Deus. As duas caíram de joelhos, chorando 3 anos de saudade. Lorena contou tudo. Regina ouviu em silêncio. Aquele monstro, eu sabia que ele não prestava. Ela segurou as mãos da filha. Descobrir que você está viva é o maior presente que eu poderia receber. A notícia da prisão de Caio explodiu na mídia. A Valença Capital entrou em colapso. Gabriel devolveu o controle dos hotéis Azevedo para a família. Gabriel, quero transformar os hotéis em algo maior. Um instituto para ajudar mulheres vítimas de violência, abuso, traição. Ensinar elas a recomeçar, Lorena propôs. É perfeito, e Beatriz seria a diretora ideal. O Instituto Azevedo foi inaugurado 6 meses depois. Lorena fez um discurso emocionante sobre reconstrução e segundas chances. Se eu conseguir me reerguer, qualquer pessoa consegue. Com apoio, com amor, com oportunidade. Caio foi condenado a 15 anos de prisão. Lorena o visitou uma única vez. Você me destruiu, mas hoje eu te agradeço. Você me forçou a descobrir minha própria força. E só para você saber, eu sou feliz agora. Com alguém que me ama de verdade. 1 ano depois, o Instituto prosperava. Beatriz encontrara seu propósito. Regina tinha as filhas vivas e fazendo a diferença. Dona Célia continuava sendo a sábia conselheira. Lorena e Gabriel se mudaram para um apartamento em Florianópolis. Era uma vida simples, mas verdadeira, sem mentiras, sem máscaras. Numa tarde na praia, Gabriel ajoelhou na areia. Lorena, você é a mulher mais forte que já conheci. Quer se casar comigo? Sim, ela sussurrou chorando. Sim, eu quero. O casamento foi pequeno, íntimo, na mesma capela. Mas dessa vez tudo era diferente. Dessa vez era real. Gabriel, você apareceu quando eu estava quebrada e me ajudou a juntar os pedaços do meu jeito. Por isso, eu te amarei para sempre. Lorena disse nos votos. Lorena, você me ensinou que força é sempre levantar. Prometo estar ao seu lado em todas as quedas e levantadas. Gabriel respondeu. Meses depois, Gabriel descobriu o teste de gravidez. Nós vamos ter um bebê. Lorena chorou de alegria. Uma nova vida, um novo começo. Vamos ensinar nosso filho sobre força e gentileza, sobre justiça e perdão, sobre proteger o coração, mas também sobre arriscar amar. Naquela noite, Lorena finalmente disse em voz alta, eu perdoo a mim mesma, por ter confiado em quem não merecia. Estou pronta para o que vier. O Instituto Azevedo ajudava centenas de mulheres. Uma delas mandou mensagem. Graças ao Instituto, consegui emprego e estou reconstruindo minha vida. Você me inspirou a não desistir.
Lorena sorriu. Não se tratava mais de vingança, tratava-se de transformar a dor em propósito. Lorena Azevedo Montebello tinha morrido nas Ilhas Cayman 3 anos atrás, mas hoje ela estava mais viva do que nunca. Feliz com Gabriel, grávida, comandando o instituto ao lado de Beatriz, reconciliada com a mãe. Caio perdeu tudo, fortuna, reputação, liberdade, sozinho na prisão, obcecado por um fantasma. Gabriel redescobriu a capacidade de amar e confiar. Beatriz amadureceu e encontrou propósito como diretora do instituto. Regina recuperou as filhas e a paz. Dona Célia via com orgulho o fruto de seu apoio. E Lorena, ela aprendeu que a maior vingança não foi destruir Caio, foi renascer, foi reconstruir, foi amar de novo, foi ser feliz apesar de tudo, porque no fim nada é mais poderoso do que uma mulher que sobreviveu à própria ruína. Se essa história tocou você, se conhece alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar depois da traição, compartilha essa mensagem. Deixa seu like para ajudar o canal a crescer e se inscreve para mais histórias assim. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece renascer. Todo mundo merece ser feliz. Até a próxima história e que você nunca desista de recomeçar.